Flamengo aguarda propostas por Matheus França e atacante Pedro e pode fazer a maior venda da história. Filipão e Rodrigo Caetano abrem o jogo sobre a situação de Alan. Problema na Vila Belmiro. Após atos de violência, jogo contra o Santos domingo pode acontecer com portões fechados. E mais, goleiro Hugo Souza aceita a proposta de clube português. Mas Flamengo trava a negociação. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assista até o final para você não perder nenhum detalhe. Hoje é dia de Mengão. A espera acabou. Pensei que nunca mais ia falar isso, rapaz. Depois dessa data FIFA, agora é pra valer. Flamengo volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro. Hoje, jogo válido pela 11ª rodada contra o Red Bull Bragantino no Nabi Abichedi. Estivemos ontem lá, comemos a famosa linguiça aqui de Bragança, junto com os amigos e parceiros que estão aí também trabalhando, né, e fazendo a cobertura do Flamengo. Já já a gente vai falar muito desse jogo, mas ontem nós tivemos algumas partidas e uma rodada que começou excelente para o Flamengo com a derrota do Palmeiras em casa para o Bahia. 1-0, gol no finalzinho do jogo do Bahia, e o Palmeiras com esse tropeço, rapaz, continuou com 22 pontos. O Flamengo hoje com uma vitória pode ultrapassar o Palmeiras, isso mesmo. E a rodada foi muito boa porque o Fluminense empatou com o Atlético Mineiro, dois clubes que estão aí atrás do Flamengo na tabela, e que se tivesse uma vitória, poderiam ultrapassar aí o Mengão. Então o Atlético ficou na 4ª colocação com 19 pontos e o Fluminense na 5ª colocação com 18 pontos. Ou seja, os resultados foram perfeitos para o Mengão, que agora precisa fazer aí o mais complicado: vencer o Red Bull Bragantino. Caso aconteça, o Flamengo pode aí ultrapassar o Palmeiras, ficar na 2ª colocação aí, e o Botafogo já olhando pelo retrovisor. Acontece que o histórico recente é muito preocupante, né? Desde o retorno do Red Bull Bragantino, o Flamengo venceu apenas uma partida e foi no Maracanã, não foi aqui, né? Fora de casa, o Flamengo não ganhou ainda aqui no Nabi Abichedi, então tem que ir com tudo, afastar esse fantasma, quebrar esse tabu para conquistar esses 3 pontos. Estou muito confiante, meu palpite hoje: 2-0 Mengão. E o seu? Deixa aí nos comentários. Bom, a gente fala aqui agora da situação envolvendo o Alan, né, o volante do Atlético Mineiro, porque após o jogo de ontem contra o Fluminense, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o técnico Luiz Felipe Scolari, ele foi perguntado se em algum momento ele interferiu nessa negociação, desde a saída do Atlético Paranaense e a chegada ao Galo. E ele foi muito sincero e disse o seguinte: contra a venda de ninguém e nem a favor, mas se eu vender alguém, eu como técnico tenho que procurar alguém para suprir aquela posição, mas eu não vou me posicionar em relação à venda ou não de atletas, porque a minha função agora é trabalhar com os atletas que eu tenho. Se alguém quiser sair, o que a gente vai fazer? Saia. Se alguém quiser, se alguém é vendido e se interessam os valores para a nossa equipe, ótimo. Claro que isso é assim, eu sempre fiz isso e não vai ser agora diferente. Bom, aí o Filipão deixou claro que não interferiu de forma alguma nessa situação do Alan e, entre linhas, disse que se quiser sair, sai. E realmente a gente tem informação de que o Alan gostou muito da proposta do Flamengo e quer jogar. Não tá forçando a barra, né? Até pelo respeito que ele tem pelo Atlético Mineiro, conquistou vários títulos por lá, desde que deixou o Fluminense, mas são coisas do futebol, né? Existem clubes e clubes, propostas e propostas, de salário inclusive, então o que for melhor para ele. O Rodrigo Caetano, diretor executivo, ele também comentou sobre essa situação, e olha o que o Rodrigo Caetano falou, ele que já passou pelo Flamengo. A questão do Alan não está definida. Só vai estar definida quando assinar o contrato, correto. Não significa que ele fica ou sai.
Ele é um jogador extremamente vencedor, mas muitas das vezes, para manter um elenco como o nosso, você tem que sacrificar determinado atleta. Essa última frase do Rodrigo Caetano entrega tudo, né? Já tem torcedor aí comemorando a vinda do Alan. Eu queria explicar aqui um pouco para o torcedor rubro-negro que não tem muita paciência em uma negociação. Uma negociação como essa, com o Alan, ainda mais um rival brasileiro, né, e sendo um jogador importante lá no clube, é uma negociação dificílima, gente. Então, é importante frisar vários pontos. Tem um empresário, Juliano Bertolucci, que vai se reunir com os dirigentes do Flamengo para dar aí a cartada final, mas pela minha percepção, né, de mercado da bola, de futebol, acho muito provável aí, né, que o Alan venha vestir a camisa do Mengão, né? Então é muito provável que tenhamos aí um final feliz nessa situação aí do volante do Atlético Mineiro com o Flamengo. Eles estão precisando de grana, isso aí é nítido, é natural. Então eles precisam vender. O Alan recebe lá um dos maiores salários do Atlético Mineiro junto com o atacante Hulk. Então é natural, você às vezes tem que fazer sacrifício, como disse aí o Rodrigo Caetano. Bom, vamos falar aqui do problema da Vila Belmiro. Ontem eu estava assistindo Corinthians 2, Santos 0. Olha, o árbitro Voaden teve que encerrar a partida antes dos 90 minutos. Bombas arremessadas no gramado, foi um negócio de maluco ontem, cenas lamentáveis. Os torcedores ficaram presos dentro do estádio lá da Vila Belmiro, depois que acabou o jogo, saindo só depois de muito tempo, quer dizer, crianças, famílias no estádio. E aí o procurador-geral, o doutor Ronaldo Piacente, ele pediu aí a interdição, né, imediata da Vila Belmiro. O presidente do STJD ainda não se pronunciou sobre isso, mas eles estão estudando. Essa medida pode acontecer a qualquer momento. O que é mais provável de acontecer é que esse jogo Flamengo e Santos na Vila Belmiro domingo aconteça com portões fechados, ou seja, sem a presença do torcedor do Santos. Essa seria aí a punição, né? Atuar com portões fechados, relembrando a fase que a gente teve nos jogos da pandemia. E aí, o Flamengo ontem, através do Diogo Lemos, que faz parte do Conselhinho, meio que deu uma pressionada na CBF nessa situação, porque num primeiro momento cogitou-se mudar de estádio ou até mesmo adiar o jogo. E o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, está participando de 3 competições, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, poderia ser prejudicado se adiasse o jogo, porque a gente não tem agenda mais. É uma loucura, é insano o calendário do futebol brasileiro. E aí essa nota do Diogo Lemos pressionou de certa forma a CBF, e o Flamengo é a favor dessa partida acontecer com portões fechados, né? Que já seria uma punição aí ao Santos. Mas essa decisão ainda não saiu. Tô gravando esse vídeo para vocês 10 horas da manhã. Então, até o momento não saiu nenhuma decisão. Se sair, que deve sair, inclusive hoje, porque os torcedores estão comprando ingressos. E aí como é que fica? O torcedor se planeja para viajar, para ver o jogo, compra o ingresso, tem estadia, tem uma série de coisas que precisam ser resolvidas, né? Então eu acho que o STJD vai aí dar uma resposta no dia de hoje, né, nessa situação aí, no dia 22, hoje nós estamos aí na quinta-feira, dia do jogo do Mengão. Deixa aí nos comentários o que você acha que tinha que acontecer aí, interdição da Vila Belmiro, jogo em outro estádio, portões fechados. Fala aí, porque a sua opinião é muito importante. Bom, a informação do jornalista Vene Casagrande do SBT, dizendo que o Flamengo sabe que a qualquer momento receberá novas propostas por Matheus França. Os clubes europeus não vão parar. Clube da Inglaterra, clube da Alemanha, todo mundo querendo aí o Matheus França. Isso porque ele não tá jogando, hein? Inclusive ele foi cortado do jogo de hoje com dores no pubis. Bom, caso a proposta seja considerada boa, o clube entende que é o momento ideal para vendê-lo. Além de Matheus França, o Flamengo também está ciente que receberá propostas pelo atacante Pedro. A proposta tem que ser muito boa para que o clube aceite uma venda. O clube não tem interesse em se desfazer do jogador. É aquele negócio, se chegar uma proposta pelo Pedro, vai ser uma proposta acima de 150, 200 milhões de reais.
porque esses valores o Palmeiras quase chegou, né, no ano passado aí com a Leila, naquele problema envolvendo aí o Pedro e tal, vai sair, vai pro Palmeiras, enfim, e o Flamengo segurou, né? O Landim falou, não vou vender o Pedro, vou segurar. E com isso, se chegar uma proposta acima de 200 milhões, até porque o Pedro agora será convocado para a seleção brasileira, vai voltar à boa fase, eu não tenho a menor dúvida, precisa encaixar um pouquinho mais nesse esquema posicional do técnico Sampaoli, aproveitar a ausência do Gabigol, que não estará no jogo hoje, e aproveitar as oportunidades, né? Fazer gol, o atacante vive de gol. E aí eu tenho certeza que ele será ainda mais valorizado e o Flamengo poderá fazer a maior venda da história. E eu não queria que o Flamengo vendesse o Pedro. Eu vejo muito futuro no Pedro, gosto muito, centroavante com características únicas. A seleção brasileira não tem um centroavante como o Pedro e eu tenho certeza que ele vai dar muito certo no Flamengo. Bom, falando ainda sobre o mercado da bola, o Hugo Souza, que hoje é a terceira opção para o gol e assim que o Rossi chegar será a quarta opção, ele aceitou a proposta do Estoril de Portugal e entende aí que é a melhor proposta aí para a sua carreira. Lembrando que no ano passado o Hugo Souza ele recusou várias propostas, né? E aí o Flamengo, por sua vez, travou a negociação e está fazendo jogo duro. Devido a isso, o Estoril pode acabar desistindo do jogador. O que o Flamengo fez nessa questão aí com o Estoril? O Estoril ele quer um empréstimo com opção de compra para o goleiro Hugo Souza. E aí o Flamengo chegou para o Estoril e disse o seguinte, olha, a gente até aceita o empréstimo, mas não com esses valores aqui em contrato. A gente quer triplicar o valor da opção de compra no contrato e a gente pagando o salário do Hugo Souza. E aí os portugueses ainda não responderam. Essa negociação está, nesse momento, travada. Se tiver aí uma atualização, a gente traz aqui pro torcedor rubro-negro. Em relação ao jogo, o Flamengo ainda tem alguma dúvida no ataque, né? O Gabigol não veio, não viajou, está sendo preparado para esse jogo contra o Santos. Se o Pedro não tiver condição de jogo, por conta do cansaço físico, viagem, disputou alguns minutos na seleção brasileira, a tendência é aquilo que a gente vem falando já durante os nossos últimos vídeos, que ele atue com o Bruno Henrique como centroavante e o Arrascaeta fazendo aí a função de falso 9, pisando um pouco mais na área e na parte esquerda a mesma coisa. Se Ayrton Lucas não tiver condição de jogo, o Cebolinha pode fazer a função, uma espécie de ala no lado esquerdo ali, mais ofensivo e tal, e os zagueiros fazendo a cobertura. Mas a gente volta ainda hoje, a qualquer momento, com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, trazendo todas as informações e todos os detalhes desse jogão. Daqui a pouco a bola rola, 9h30 da noite, no Nabi Abichedi, Red Bull Bragantino e Flamengo, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nós teremos outras partidas também para completar a rodada de hoje. Ontem a gente teve aí alguns jogos, resultados excelentes para o Flamengo, né? Já informei aqui, Fluminense 1, Atlético Mineiro 1, Bahia 1, Palmeiras 1, esse jogo foi na Fonte Nova, né? Então, no início do vídeo eu falei que o Palmeiras perdeu em casa. Esse jogo foi na Fonte Nova, então 1-0 Bahia fazendo aí o dever de casa. Corinthians 2-0 no Santos, o Fortaleza, rapaz, surpreendeu e venceu o Cruzeiro por 1-0 no Mineirão. O São Paulo venceu mais uma lá com o Dorival no comando, 2-1 no Morumbi diante do Atlético Paranaense. Hoje ainda tem Grêmio e América Mineiro no Sul, Vasco e Goiás no Rio de Janeiro, Cuiabá e Botafogo na Arena Pantanal, Coritiba e Internacional no Couto Pereira e Bragantino e Flamengo, o último jogo da 11ª rodada. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, está rolando lá no clubedorafla.com.br o nosso show de prêmios, é ação que vai acontecer pela Loteria Federal e com apenas 39 centavos bilhetes promocionais para você participar com bilhetes promocionais a partir de 2 bilhetes, já entra aí na promoção. Aí você concorre a um iPhone 14 e um manto do Mengão, a um Play 5 e um manto do Mengão, a uma Smart TV de 50 polegadas e mais um manto do Mengão, a um notebook e mais um manto do Mengão e a um vale de 2.000 e um manto do Mengão. São 5 prêmios com 5 mantos. Você não pode perder essa oportunidade. Vou deixar o número aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição. Você entra em contato, salva esse número, manda um oi e aí a produção vai te deixar na cara do gol. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!